A indicação de série que eu trago para vocês é da série do Betinho. Ela está disponível na Globoplay. A série chama O Fio da Navalha. Eu assisti essa série em alguns dias. É uma série que traz muita informação sobre uma história que aconteceu no Brasil. É uma história verídica. O Betinho, ele foi uma pessoa que ele e os irmãos dele, eles tiveram acesso à educação fora do país durante um período, e quando eles voltaram para o Brasil, a ditadura estava acontecendo. Então eles têm toda uma história também de ativismo social que eles realizaram nas suas vidas. O Eifio, ele tem livros maravilhosos, eu li livros dele na minha adolescência. E eu lembro de, naquela época já, né, eles já tinham grande influência, isso na década de 80, já tinha uma grande influência na juventude, né, porque eu tive acesso aos livros dele numa escola pública, né. Então, naquela época, a gente ouvia muito falar sobre o Betinho, sobre o Eifio, né. E eu gostei muito dessa série, primeiro, né? Eu gosto muito como trabalhei com teatro, eu sempre vejo, né, a cenografia, vejo figurino. E essa série, ela traz todo um resgate da época, com roupas contextualizadas, bem com a época, as falas, né? Inclusive, eu quero fazer alguns recortes, né, para a gente poder falar sobre esses temas que ainda existem hoje, né, que é recorrente ainda na nossa sociedade. Ou seja, o Betinho passou por aqui, né, ele já com certeza é um destaque também que tem que estar no ícone Store da Mama. Eu não estou gravando mais ícone Stories, família, porque assim, eu preciso de um computador, e o computador que eu tinha não existe mais. Esse computador não existe mais, ele quebrou. E a gente não tem outro computador que dá para mim ter acesso a algumas informações, dificulta muito os trabalhos. Então a gente, nesse momento, eu não vou estar fazendo ícone Stories mais, né? Mas eu acho que existem algumas séries, filmes que relatam biografias e contextualizam a importância dessa pessoa na sociedade de tal forma que às vezes o ícone story vai ficar salientando isso, sabe? Mas é uma pessoa que com certeza marcou a sua trajetória, o Betinho. O Betinho, por onde passou, ele deixou sua mensagem, ele conversava com os operários, ele via quais eram realmente as dificuldades de se trabalhar. E tem uma cena que me marcou, e aqui vai um spoiler, né? Mas não é muito grande, porque isso a gente vê ainda para quem trabalha como eu, e é uma realidade minha. Eu trabalho de auxiliar de cozinha, o Betinho na época estava trabalhando, ele trabalhava lixando umas cerâmicas, né? E ele pergunta por que o patrão não dava luvas, sendo que aquilo era um serviço que desgastava as mãos. O Betinho e o Eifio, o irmão dele, eles tinham a doença da hemofilia, que torna também o indivíduo muito sensível quanto à imunidade. E também ele, com relação aos tecidos, né? Tem a ver com sangramento. Então, é uma doença que é delicada, ao mesmo tempo que ele trabalhava, e ele questionou sobre as luvas. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu tenho também o problema da minha doença, que é uma doença autoimune, que ela também me deixa com baixa imunidade. E eu trabalho como auxiliar de cozinha. E todas as empresas que eu trabalho, a grande maioria não fornece luvas. Eu tenho que pedir. Porque fala que as pessoas não usam, ou será que eles não compram? Porque tinha que ter disponível, eu acho, na minha cabeça, à disposição, né?
não o funcionário pedir. Um EPI é um equipamento de segurança. Ele é necessário para que o funcionário não se machuque. Nós recebemos no capitalismo um salário que ele não condiz com o faturamento da empresa. A empresa pode faturar bilhões e você vai receber o mesmo salário sempre. Esse é o capitalismo. O seu patrão, ele fatura, óbvio que muito mais, tanto para despesas quanto para o lucro próprio. Cada pessoa calcula seu próprio lucro, que ele pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até 100 vezes mais. Isso nós sabemos. Agora, o equipamento de segurança que o Betinho questionou muito tempo atrás é o mesmo equipamento de segurança que também eu continuo não tendo. Então, por isso que eu quis trazer esse contexto, que é um contexto social que ainda existe. E a gente vê que não há uma fiscalização efetiva. E a gente vê que há pessoas compradas nesse sistema todo. Eu não vou entrar em contexto aqui político de quais órgãos que deveriam cumprir o seu papel e qual não cumprem. Mas com certeza absoluta o sindicato seria uma delas, que eles deveriam realizar visitas. Agora, se eles não realizam essa visita, ou se eles realizam essa visita e eles fazem olhos grossos para o patrão, aí me diz que o sindicato não está defendendo a mim, mas ao meu patrão. Eu não tenho água potável no meu serviço. Então, o filme que a gente vê, que passa na TV, a série que passa na TV, né, que é uma série, a gente consegue trazer a realidade, porque ela fala de uma biografia de uma pessoa que realmente passou por esse sistema, e esse sistema ainda perpetua, né? E eu acho incrível que as pessoas façam esses filmes, porque consegue ainda fazer com que essa história perpetue através do tempo e essas coisas não sejam que nem... A gente tem muita história de bibliotecas queimadas, de videotecas queimadas, quantas já não foram queimadas? E a gente sabe que foram queimadas proposital, porque isso são coisas que perpetuam ao tempo, né? A qualquer momento, eles têm essa informação toda de tudo que está sendo coletado durante esses anos. E a gente tem uma biografia, ela eterniza essas histórias, ao ponto que as causas que eram do Betinho, elas ainda existem, e aí a gente consegue perpetuar essas causas para que haja justiça. Na realidade, para que haja, como eu digo sempre que eu ouço a voz dos mortos e eles pedem vingança, porque a justiça ela é humana e ela não condiz com a justiça. Porque restituir aquilo que foi roubado também deveria ser parte do processo, não somente conquistar os nossos direitos, mas ao contrário, da gente poder restituir tudo que nos foi roubado. Porque há muito para se falar ainda, né? Nós podemos falar dos pontos de ônibus, que são horrorosos, do tempo de demora entre esses ônibus, que são horrorosos também, do jeito que nós somos transportados nesses ônibus sacolejando, que são horrorosos também, da dor que a gente tem nos pés de ficar tantas horas em pé, da falta que faz o nosso almoço, o nosso descanso, ou uma sala de repouso. Quantos de nós, durante o seu descanso, precisa de uma sala de repouso que possa deitar? Vários. Eles deitam porque nós não podemos. Muitas coisas ainda precisam ser conversadas, além das EPIs, que são as normas de segurança para que o trabalhador não se machuque. E são as pessoas que fiscalizam esse serviço que permitem que tudo isso aconteça. Ou que as cargas horárias de 8 horas, ninguém percebeu que são exaustivas?
Que 1 hora de almoço é pouco? Vamos falar sobre isso também? Esse é o canal da Mama, onde a gente traz também reflexão. Fica aqui então a indicação da Mama, No Fio da Navalha. É a história do Betinho, uma história brasileira, está disponível pela Globoplay. E fica aqui para vocês também assistirem essa série e conhecerem um pouquinho da história real, de pessoas reais.